Pronto, estamos gravando, caso a Cláudia queira ver depois. E vamos praticar. Tá? A ideia é sempre praticar. De novo, do mesmo jeito, a gente já desenvolveu essa autonomia, né, de cada um saber o quanto precisa de cada fase, o quanto o corpo pede de cada etapa do preparo. E dessa vez, a gente vai fazer uma prática longa, né? Então, investigando todas as dimensões, e se perceber em algum momento no estado de sukha, né? Naquele estado de bem tranquilo, de unicidade, vamos dizer, um certo conforto, prazer corpo-mente, ver se dá para notar a dimensão 7, né? A formação de, de, de pensamentos, de impulsos emocionais, aquilo surgindo, né? É quase como você não se dá conta já quando está pegando, né? Você percebe aquela coisa, o surgimento daquilo e depois o desaparecimento daquilo. Então, ver se dá para notar isso. Mas veja, não é entrar direto nisso. Se a gente entra direto nisso, sem o corpo estar devidamente calmo, tranquilizado, a gente ter alcançado esse relaxamento total ali, né, ou bem profundo de corpo-mente, daí a gente vai estar só pegando carona na confusão. Agora, se já existe esse relaxamento corpo-mente, que a gente já está treinando há bastante tempo, e daí de repente você se senta, depois de algum tempo tem algum momento que você sente que está... essa é a hora para olhar as formações mentais surgindo, acontecendo, sumindo. E eventualmente o intervalo entre uma formação mental e outra. Tá bem? Nem sempre isso vai ser perceptível, mas às vezes vai. Bom, eu vou fazer um preparo corporal que eu estou precisando.
Agora, alguns minutinhos, apenas relembrando tudo o que aconteceu nessa prática, em termos de sensações corporais, estados mentais, sensação geral e outros fenômenos.
10 minutinhos de intervalo. Às 10h50 a gente volta para conversar.
Olá. E então, alguém quer comentar alguma coisa sobre a prática? Ou sobre a semana? Deixa eu encostar isso aqui, porque tá muito forte. Bom, bom dia para vocês. Eu tive uma semana que foi bem desafiadora em outros aspectos, né? Não tanto familiar, mas em relação ao trabalho, algumas coisas que saíram para me manter no equilíbrio, né? Que nessa equanimidade, sabe, de você tentar ser o mais isento num sentido de não se deixar comover e levar pelas coisas, sabe? Então foi bem interessante nesse sentido. Tá trabalhando e tá olhando para isso essa semana, porque me ajudou a tipo tentar resgatar e perceber a situação de vários âmbitos assim. É, mas foi muito desafiador mesmo, tá? Sentir essa imparcialidade, sabe? Para não tomar partido, tal. Então foi uma coisa que eu percebo que eu ainda preciso trabalhar mais, desenvolver mais essa qualidade, né, da equanimidade no dia a dia mesmo, em trazer isso, porque às vezes eu sinto que eu era influenciada, sabe? De alguém falar um jeito, outro falar outro, enfim. Aí eu falei, nossa, como que eu consigo achar o meu eixo para entender, para não tomar esse partido? Então, percebi um pouco disso essa semana. E na prática de hoje, foi essa semana e esse fim de semana em especial foi muito agitado aqui em casa. Teve o batizado do Lucas, tal. Nossa, hoje foi super agitado, né? Fazer uma prática longa, ficar mais tempo, eu senti o meu corpo mais agitado. Ele demorou para aquietar e ele rapidinho tagarelava. Então, assim, eu tive que voltar muito para a prática, perceber muito a respiração, perceber pontos de apoio para me ajudar a não sair tanto. Eu percebi que a minha mente estava mais tagarela do que outros dias esteve. É... Acho que é isso que eu gostaria de compartilhar agora. Uhum. Vou fechar aqui para não dar interferência. À vontade. Você quer comentar alguma coisa também, Virginia? Você está sem som. Está sem o som aí. Oi, oi. Eu também, obrigada por compartilhar, Luísa. Eu também achei muito interessante da equanimidade. Aliás, eu achava lá, tinha até um pouco de medo dessa palavra, mas sempre que eu penso nela, super desafiador, né? Manter essa qualidade, isso eu acho que requer, para mim, alguns bons anos de prática, de aprofundamento. Mas pensar nela essa semana já me trazia mais paz. Só de pensar nela como a serenidade, sabe? Quando eu pensava, parece que eu conseguia estar mais dentro desse espírito. Mas, de fato, é muito difícil. Muito difícil, não. Muito desafiador. Porque pelo julgamento, pela identificação, né? Nossa, eu acho que eu sempre vivi de no outro modo, né? Num outro modo, né? De se defender, de reagir, de tomar partido, como você mesma disse. É muito legal pensar nisso. Mas só de estar com a intenção já me trazia o equilíbrio. Isso que eu achei legal. Uhum. De estar mais ligada. Isso, para mim, foi uma coisa muito interessante. A prática de hoje, eu comecei mais tranquila, eu tive vários momentos
de tranquilidade, e no final foi mais difícil manter. Eu acho que me veio coisas de desenho, a mente começou a ficar mais tagarela, mais ansiosa, e eu procurei ficar olhando para isso, mas foi mais desafiador para mim no final. Uhum. E eu acho louco isso, né? Porque às vezes eu acho, agora conquistei esse lugar, né? Mas às vezes depois a mente é uma coisa para investigar. Mas tem sido muito bom praticar logo no início da semana. Eu tive momentos de poder praticar no final de semana também, a vida muda, né? O dia muda, enfim, está sendo muito bom esses nossos encontros. Não. Eu tive a oportunidade de ler mais o livro essa semana, e ele é uma pérola, né? É muito precioso mesmo. Isso também me ajudou bastante. É isso aí. É curioso que essa questão quando a gente está investigando alguma coisa, né, a gente bota a intenção de olhar para aquilo, é isso, como só isso já muda, e às vezes é isso, né? Às vezes parece que ficou mais tranquilo, mas às vezes parece que já aumentou, porque a gente está olhando para aquilo. Né? Você não está olhando para aquilo, está só na computação, está vendo aquele desafio, problema, né? Tá picotando, acho que eu vou. Peraí. Põe no mudo, Virgínia. Isso. Então, é assim, se você não está olhando para aquilo, normalmente, para uma questão, você está no meio da confusão, você nem vê. Então, parece que não tem tanto desafio. Às vezes, o fato de você colocar aquilo em foco pode dar a impressão que o desafio é maior. Né? Ou te faz se sentir bem, ou ambos. E é engraçado como um grupo, né? A gente praticando em grupo, como as coisas são semelhantes, né? No grupo, geralmente, anda mais ou menos, caminha junto, né? Vocês sabem, vocês também conduzem grupos, né? Então é isso, minha semana também foi aquela semana. Assim, puta bagunça, sabe? Todo bagunçado, e muita coisa acontecendo, e muito desafio, e não sei o quê. E aí, como que você olha para a equanimidade? Né? Você sabe que eu não gosto muito dessa definição que a gente usa, e a gente usa, eu também uso, né, muitas vezes, porque é o que o pessoal conhece mais, né? Mas essa definição sei lá, manter ou praticar, enfim, a atenção plena voluntariamente, né, a cada momento, sem julgamentos. Eu não gosto dessa tradução sem julgamentos, né? Fizeram no inglês também. Que ela facilmente leva a gente para esse lugar da imparcialidade, né? Como a Luísa falou, por exemplo, que é um lugar, pô, eu formei em jornalismo, né? E aí o pessoal falava muito do imparcial, jornalismo imparcial, imparcial, imparcial. Até uma hora que você se dá conta, pô, isso não existe. Não existe ser imparcial no jornalismo. Existe você tentar oferecer os fatos, né, em vez de oferecer opinião. Ou quando oferecer opinião, deixar claro que ali é o espaço da opinião. Mas mesmo assim, você oferecer os fatos, é você oferecer os fatos a partir de um ponto de vista que é você, que é toda a sua vida, toda a sua história, todos os seus valores, a forma como você foi criado, a sociedade em que você vive, a cultura em que você vive. Eu não lembro nem se foi uma de vocês que falou, mas alguém um dia falou para mim da coisa da Índia, né, de que às vezes está conversando lá e tal, e aí você está conversando com alguém, e aí o cara solta um puta arroto na sua cara, assim, e tal, e nem vira pro lado, porque tá tudo certo. O olhar deles é que isso é um processo de limpeza do corpo, tá tranquilo, soltar arroto, soltar pum, não sei o que, não tem vergonha. Você entende? Quer dizer, aí você pode narrar esse fato a partir dessa cultura em que a gente vive. Nossa, as pessoas são muito mal educadas. Não é um fato, né? Então está sempre sob um olhar, sob uma perspectiva, sob uma... Não tem
o imparcial, assim, né? Essa busca do imparcial, especialmente no caminho espiritual, eu sinto muito, assim, que ela pode nos levar para um espaço de indiferença, né? De confundir equanimidade com indiferença. Então, eu não sei, eu acho um pouco estranho isso. Eu gosto mais, se você pegar textos antigos, assim, do budismo e algumas traduções, elas colocam tem um termo que eles usam que é assim, como ele é. Então, por exemplo, seria escolher prestar atenção ao momento presente, voluntariamente, como ele é. Isso é diferente de sem julgamento, né? Isso inclui Virgínia, está sem som. Isso inclui o seu próprio julgamento. É você prestar atenção ao momento presente através das portas dos sentidos, do jeito que o momento presente é, e enquanto você estiver fazendo julgamentos e valores e os seus olhares, etc., você está consciente disso também. Isso também é o momento presente como ele é. Sabe? Né? Então, não te exige uma imparcialidade nesse sentido de não escolher, de não julgar. O que te exige é uma consciência dos discernimentos e, entre aspas, julgamentos, escolhas e olhares que você está tendo também, e os outros também. E aí vem, acho que aquela palavrinha-chave do Tartin, que é a serenidade, né? Isso eu senti muito hoje, na prática de hoje, e eu sinto, pelo menos através da experiência que eu tive, pelo menos até hoje, que o desenvolvimento da equanimidade está muito, na prática, pelo menos, né, nesse caminho meditativo, está muito ligado a práticas longas e a retiros. Porque é isso, por exemplo, hoje, minha mente estava completamente insana, assim, né? Eu fiquei pensando em um monte de coisas e muitos pensamentos vieram e lembrei de filme que eu assisti, história de filme, tudo misturado, né? Por causa da semana confusa, por causa do corpo que está, enfim, né? Toda a história, o contexto, né? Só que em vez de me mexer para me arrumar e tentar mandar embora os pensamentos e tentar levantar e fazer alguma coisa a gente simplesmente, com o tempo de prática, né, vai cada vez mais simplesmente repousando do jeito que a coisa estiver. E continua repousando. E continua sereno e repousando na realidade do jeito que ela está. Hoje está super confuso. Está super confuso. E eu estou repousando dentro disso. Essa é a tal da serenidade, né? E eu vou me mantendo repousando nisso. Continuo. Hoje, levou uns 40 minutos até eu sentir que realmente acalmei. Depois de 40 minutos, é que começou a ter alguns fenômenos de piti, sabe? Os fenômenos corporais, né? Aí eu senti aqui dar uma puxada assim, aí me toquei na hora, nossa, agora está tendo liberação de bloqueio energético, está tendo equilíbrio energético no meu corpo. Só agora. Então, é isso. Às vezes vai estar a impressão de que a mente está super tranquila, às vezes a mente super... Como a Virginia falou, depois de um tempão que a mente começou a, né? E tudo bem, você continua repousando nisso, continua repousando nisso. Num retiro, né? Você faz isso das 4 da manhã às 10 da noite, né? E depois dormindo também. E aí continua repousando dentro disso, repousando dentro disso, repousando dentro disso. E aí o corpo e as energias no corpo, os bloqueios, não interessa como está o blá blá blá, o emocional, etc e tal. Tudo isso é só as imagens passando pelo espelho, sabe? É só os fenômenos acontecendo e fora e tal. Enquanto você está sereno e repousando dentro disso, você está permitindo o seu corpo se reequilibrar, naturalmente. E essa é a base que vai talvez propiciar com que emoções e pensamentos, etc., venham a se acalmar também. Não é tanto
o esforço contínuo de soltar e vir para a respiração, por exemplo, de vir para o corpo. Não é esse esforço, não é que você está treinando não entrar nos pensamentos e assim vir para o corpo, isso vai te fortalecer, te dar uma determinação de ficar... Não é tanto isso. É que ao fazer isso, ao perceber, tomar consciência, soltar, e simplesmente estar aqui no corpo repousando, e continuar repousando, com o que quer que esteja, o seu corpo vai se acalmar. O seu corpo vai se reequilibrar. A base em que os pensamentos e emoções ocorrem vai entrar novamente, você está permitindo que entre novamente num equilíbrio de repouso em si mesmo. No tal do não fazer, né? Do não agir. No meu ver, esse esforço contínuo, essa disciplina contínua de perceber o pensamento levando, o emocional levando, e levar novamente, né, para a próxima inspiração, para o corpo, não é exatamente o esforço que permite, não é esse esforço que permite, então, emoções, pensamentos, etc., se acalmarem. Esse esforço permite você tomar consciência de que, naturalmente, ao repousar com tudo que está presente, o seu corpo está se acalmando. E, com o tempo, o seu pensamento e suas emoções estão se acalmando. Para mim, esse treino é o treino de poder estar consciente disso. Mas é o repousar nas coisas como elas são, incluindo tudo, que faz a cura acontecer. Esse treino de prestar atenção, ele faz um insight, o vipassana, né? A consciência. O shamatha, a tranquilidade, a cura, está em apenas estar com o que quer que esteja. Sem querer mudar nada. Nem mesmo os julgamentos e os... Entende? É uma nuance, né? Não é uma... Mas eu acho que faz toda a diferença essa nuance. Ela tira ainda mais as tentativas de ter objetivos ou controle. Entender desse jeito. Pelo menos é o que eu sinto, né? E aí é isso, né? Você treinar em longos períodos isso, tanto de prática, quanto de retiros, quanto... permite você se familiarizar com isso. Conscientemente. E aí, de repente, isso vai se tornando cada vez mais possível fazer isso acontecer, permitir que isso aconteça em quaisquer outras circunstâncias, né? Por exemplo, daí o treino de 3 respirações conscientes, por exemplo, que no começo é muito comum, né? As pessoas fazerem como uma intervenção, né? Quando você dá esse, né? 3 respirações conscientes, qualquer momento, em qualquer lugar. Aí o que o pessoal faz nos cursos de 8 semanas? Geralmente volta o comentário, que é muito bom também. Né? Outro comentário, nossa, estava uma situação terrível, complicada, não sei o que e tal. Aí eu lembrei da prática, fiz 3 respirações conscientes e, nossa, fiquei bem melhor. É ótimo isso. É assim que começa. Né? Mas é quase uma intervenção. Né? Tipo, deixa eu sair dessa situação e me puxar e acalmar. Com o tempo, esse treino passa a ser um treino não de sair de nenhuma situação, mas o treino das 3 respirações conscientes, que acabam virando muito mais que 3, né, passa a se tornar no dia a dia um treino de apenas repousar nas circunstâncias que estão. Passa a ser só se lembrar disso, porque você já treinou em tempos longos, em retiros, etc. e tal, você já se familiarizou com isso. Então, em qualquer momento, em qualquer lugar, nas circunstâncias boas também, de repente você lembra de apenas se familiarizar e repousar e tranquilizar dentro de tudo que está. E ir fluindo com isso.
E eu acho que é quando a gente consegue... Quando a gente consegue, não. Conforme a gente vai treinando, e se familiarizando, estabilizando cada vez mais isso, aí a gente vai entrando cada vez mais nesse espaço de sukha, constantemente. E é isso que permite a base para essa dimensão 7, né? De percepção, de pensamentos e emoções se formando, né? Surgindo, acontecendo e indo embora. Mesmo os pré-pensamentos, etc. Porque você já não está mais tentando fazer nada. Você não está mais tentando soltar os pensamentos ou largar eles e vir para o corpo. Você já está muito mais conscientemente e continuamente ancorado nessa qualidade curativa natural do corpo, de repousar em si mesmo, como está. E aí você permite as coisas surgirem, acontecerem e irem embora. Mesmo pensamento, emoção, etc. É como se fosse vamos dizer, uma outra fase. Assim, né? O que o Tati fala, né? Nessa fase, por falar em fase, você poderá aprender um pouco sobre meditação observando um gato esperando um camundongo. É um professor maravilhoso. Ele pode estar totalmente relaxado e, ao mesmo tempo, extraordinariamente alerta. Uma boa meditação é assim também. Você está totalmente relaxado em sukha. E, de repente, bem, é como o gato, o pensamento de camundongo assim que ele aparece. E aí ele fala desse risco, né? O risco é que, em vez de estudar pacientemente o mistério da formação de pensamentos, as pessoas passem a ver a atividade mental como uma distração da boa meditação. O inimigo da meditação. Esse anseio por sukha, ou ao menos por piti, enquanto, ao mesmo tempo, a pessoa se sente frustrada com os pensamentos que surgem, torna-se um preparo para o sofrimento. O grande yogi Tilopa disse uma vez para Naropa, em Mahamudra, Mahamudra é um dos ensinamentos elevados, assim, vamos dizer, do budismo, né? Em Mahamudra não há distrações, porque nenhuma guerra às distrações foi declarada. Não cometa o erro de declarar guerra aos pensamentos. Que maravilha! Então, você entende? É um outro sentido de equanimidade, né? Equanimidade não é quando você não está fazendo julgamentos, ou pensando, ou fazendo discernimentos, ou agindo, ou etc. É quando você está serenamente repousando, Conquistar, né? atento a tudo isso. É uma conquista, é um treino, um processo. Muito legal de você falar essa coisa do julgamento. Muito legal essa reflexão, viu, Luiz? São caminhos, né? É até uma generosidade com a gente mesma de observar um julgamento e é o autoconhecimento de perceber, pô, olha por onde eu estava indo, né? É um autoconhecimento, porque é natural você vir isso, né? Mas você aceita, respira, reflete, observa, reconhece, né?
né? E vai além disso, ó, Virgínia. Mais que isso ainda. O pensamento não é você. Então, não é nem aonde eu estava indo. Eu não estava indo em lugar nenhum. É verdade. Mais além. É só pensamento, né? Aconteceu um pensamento. O pensamento foi esse. Eu estou sereno, equânime. Eu já estava aqui me identificando com ele, achando que... Isso. É por aí. Nossa, é muito mais profundo, né? Não, eu acho que é muito bom, porque amplia, né? De você pegar e falar, pera, né? Não é tudo isso, né? Vamos ficar aqui no presente e falar, sim, passa todos esses pensamentos e deixa eu perceber como isso impacta, né? Foi muito isso, assim, eu percebi como me veio umas dores de estômago que eu não tinha há muito tempo. Eu falei, nossa, olha como está me afetando. Eu tive uma insônia master, tipo, que eu também não tinha muito tempo. Eu fui dar mamar às 2 da manhã e não dormi mais. Mas aí eu percebi, assim, como aquilo estava me afetando mesmo, aquela situação, né? E aí é isso. Eu acho que a palavra sem julgamento, a gente faz muita confusão em alguns aspectos, né? Eu acho que não é sem, né? Porque não é sem nada, tipo, tudo faz parte, mas como você conseguiu, o sem confunde, né? Como você trazer essa serenidade diante do que está tudo acontecendo. Foi muito bom mesmo essa sua fala, essa sua leitura, para ampliar mesmo esse olhar. Muito bom. Obrigada. Um ponto, né, a ser revisto, né, e refletido. Por isso que realmente fica muito desafiador para quem está começando falar o não julgamento. É uma coisa quase que intocável. O cara fala, hã? Né? Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi isso. Eu falei, ó, ok, tá aí. João Kabat-Zinn falou. Depois, bom, veio 2000 e poucos anos atrás. Vou guardar isso aqui no cantinho para observar, mas é um negócio muito louco. O sem julgamento total não existe, né? Assim, da forma como eu entendi no primeiro momento, né? E acabava virando talvez uma luta. Não tão terrível, porque eu sou generosa comigo, mas, na verdade, eu estava ali no cantinho para ser observado melhor. Foi muito legal essa reflexão, Luiz. Exatamente. Por isso até que eu escolhi essas aulas de segunda desse mês, é tudo sobre aceitação. Eu acho que é um dos pontos que tem mais confusão entre nós, entre instrutores, entre alunos e tal, mais equipes. A aceitação vai para esse caminho, para esse sentido, dentro da prática do mindfulness. E é o sem julgamento, né? Porque o aceitação também é uma palavra difícil, né? Tipo, porque parece que aceita passivo como se não tivesse... Você não pode... né? O senso comum usa muito isso, né? Aceitou, tipo, como se não tivesse que pensar em mais nada. Então, é por isso que eu acho que gera tanta confusão, porque você tem que ter uma releitura mesmo dessas palavras. Né? Formar com que está, né? É isso? Uhum. No sentido de passividade, né? Nesse sentido de... Exato, a passividade que deixa todo mundo incomodado. Exato. Então, não é passividade, indiferença, mesmo aceitação. Na verdade, é consciência. É isso, é manter o discernimento, manter a consciência, sem ações imediatas. É isso. E identificar com pensamentos, eles continuam ocorrendo, mas eles não são você. Você repousa onde? Na consciência. É isso, continua tudo. Tudo bem, é natural no começo da prática, é natural as pessoas ter um pouco dessa
entre aspas, luta, né? Essa coisa de, pô, percebi e leva para a próxima respiração, fica no corpo. Percebi e traz. Tem esse movimento, é natural acontecer, porque você está numa confusão tão grande assim, que você tem que fazer um esforço mesmo, né? Aí, com o tempo, você vai se familiarizando um pouco com esse espaço de falar, nossa, eu consigo ficar 10 minutos parado e respirando, né, levando a atenção para cá, para o corpo. A gente está ajudando as pessoas a se conectarem de novo com o corpo. É isso, no fim das contas, né? A gente perde a conexão. Mas aí, com o tempo, esse caminho vai se transformando dessa forma, nesse sentido, de deixar de ser um... É a visão do refúgio também para o Tati, né? Deixa de ser um buscar refúgio em algum lugar, né? Na minha prática, nos 10 minutos, na minha respiração, no meu corpo e tal, né? E passa a ser um incorporar isso, né? Eu tomo isso para mim, eu tenho isso já dentro de mim e vou me familiarizando com isso. Naturalmente, vou mudando meu comportamento, minhas ações e minhas reações por estar me familiarizando com isso. E até um momento que se torna nem busco refúgio, nem tomo refúgio, se torna eu sou refúgio. Tudo, absolutamente tudo o que está acontecendo a partir desse espaço de consciência. Inclusive todas as questões internas que eu chamo de eu, né? Teve uma moça no curso de fim de semana em Goiânia, uma senhora, que foi muito legal. Assim, a gente fez no curso, foi um curso de um fim de semana, um sábado e domingo o dia inteiro. E aí, domingo de manhã, eu fiz um espaço ali de 2 horas e pouco, 3 horas quase, de silêncio. Uma sequência ali de práticas, alimentação, né, coffee break e tal, mas com silêncio, senhor dos olhos. E depois disso, ela deu um retorno, né, que muita gente tem a experiência de esvaziar, tranquilidade, fala nesse sentido, né. E o que ela falou assim, nossa, foi incrível para mim. É incrível notar que no silêncio cabe tudo. Nada precisa ficar de fora. Ela fez a leitura inversa. Ela não fez a leitura de que estou tirando tudo da frente para poder relaxar em silêncio. Ela fez a leitura de que, nossa, dentro do silêncio pode vir tudo, que está tudo bem. Né? Esse espaço de silêncio interno. Assim. Foi lindo, muito legal. Ou ela está consciente, né, do todo no silêncio, né? Porque na bagunça a gente nem está consciente, né? Nem percebe, né? Também, né? Mas é isso. Algum outro comentário, última pergunta? Com relação a questão da mente, de não ficar lutando, também é uma outra palavra que cabe aí, é o não, ao invés do não julgar, né? Para mim, que sempre me ajudou, é o não apegar, né? Ao invés de não julgar, porque ele acontece, é o não se apegar, assim. Eu acho que... Você acha que cabe ali também? Sim, todas elas são úteis, né? São hábeis. Assim. Eu acho que, para nós, especialmente como instrutores, se a gente sabe para onde isso aponta, né, a gente pode usar todas essas terminologias, porque a gente está sendo enganado por elas. A gente pode falar em sem julgamento, a gente pode falar em sem apego, a gente pode usar a terminologia que for mais adequada para cada circunstância e cada momento com cada aluno. Às vezes, para algum, vai ser legal falar em sem julgamento. De repente, a pessoa está muito imersa nos próprios limites. Né? E para outros, o sem apego, talvez. Então, a gente pode usar todos os recursos, né? Pode ser libertador para alguns falar, né, sem julgamento. Pode ser, é verdade. Ou como vai entender como cada um funciona, né? Seu repertório, né? De vida. A gente vai sentindo na hora. Então, para nós, é a gente ter essa compreensão, essa experiência, porque a gente pode usar os termos, as frases, os conhecimentos e as práticas, isso, sem ser enganado por elas. Sem acreditar que é isso. Quando eu falo não julgamento, é porque eu não posso pensamento nenhum. A gente pode usar isso sabendo para onde aponta. E daí a gente tira as pessoas desse caminho. Isso vai fazer a diferença.
Não é tanto o jeito certo, é saber para onde ir. O Buda mesmo ele falava isso, né? Tem uma história que fala, né? Não lembro a frase exata, mas tem algum sutra dele que ele fala alguma coisa tipo, construtor, e você, agora não tem mais. Ai, picotou, como é que é? Deixa eu te mudo, você daí eu... Peraí. Pronto. Ele fala alguma coisa do tipo, construtor, builder, né? O que constrói. Agora eu te conheço, você não construirá mais. E é nesse sentido, tipo, eu não vou mais ser enganado pelas construções do meu ego, dos meus pensamentos, das memórias, das emoções, dos fenômenos todos. Eu vou repousar na consciência disso tudo. Tem um ensinamento lindo que é o Sutra do Diamante. Pela primeira vez que eu vi, com o Jiang Chub, depois e no livro do Thich Nhat Hanh, The Diamond That Cuts Through Illusion, o diamante que corta a ilusão. Eu não entendi absolutamente nada. Foi muito difícil de compreender, né? E aí depois, com o tempo de estudo e prática, e estudando mais com o Jiang Chub também, e lendo, tem um livro do Nangyal Rinpoche, de um retiro dele sobre o Sutra do Diamante também, e aí eu compreendi. Aí deu para, não compreendi completamente, né? Mas deu para entrar, pelo menos. E é muito interessante, porque a construção toda do Sutra do Diamante é assim. É uma coisa, por exemplo, não é exatamente isso, mas vamos dizer que, por exemplo, é assim. Né? Sei lá, esta aqui é uma caneta. Né? No entanto, isto aqui não é só uma caneta. E é porque eu sei que isto aqui não é só uma caneta, que então eu posso chamá-la de caneta. Então eu uso a linguagem, eu uso meus órgãos de sentidos, eu uso o que é útil dentro do mundo em que a gente opera, que é chamar isso de caneta, usar como caneta, mas eu não sou enganado por isso. Eu sei, enquanto eu estou usando a caneta e chamando de caneta, e estou fazendo uso hábil disso, eu sei que caneta é só uma convenção de sons e palavras que a gente fez para chamar a coisa de um mesmo nome, dentro desta língua e desta cultura. Eu sei que cor não existe, é só o encontro da radiação emitida por um astro celeste ou por algo artificial que a gente criou, que é a luz, que quando bate nesse conjunto de partículas que estão agregadas, emite de volta algo que esse instrumento de ver que eu tenho, que é o olho, que por acaso eu fui, né, essa nossa espécie tem isso, opera de certa forma a mandar para o meu cérebro uma informação que eu leio como esta cor. Mas são só partículas e átomos, não existe cor, não existe som, não existe, sabe? Então, como eu sei que sem julgamento não é sem julgamento, então eu posso dizer sem julgamento. Eu não estou sendo enganado por isso. Eu estou usando habilmente. É útil. Tá? Para operar nesse mundo, para ajudar as pessoas. Então é lindo esse ensinamento, o Sutra do Diamante. Só que é bem complexo de adentrar ele. Assim. Pode confundir. Eu não sou mais enganado, mas eu sei que ele está aí, né? Porque ainda minha mente ainda está aqui no meu corpo, né? E ela funciona assim, é isso que ela faz, né? Uhum. E é útil para a gente como espécie nesse mundo. Tem que praticar para estar com essa consciência ampla. Demais. Demais, muito bom. Tem que praticar muito, por isso que os caras praticam quantas horas por dia lá no Oriente, Luiz? Sei lá, 14, 18 horas. Meu Deus! Tem vários que praticam no sono, conseguem praticar durante o sono, durante o dormir. É muita prática mesmo. É.
Gente, quer dizer que esse é só a pontinha do iceberg mesmo, hein? Não é, mas é interessante para a gente não ser levado, né? Porque me veio muito assim, às vezes tem aquela opinião, tipo, meio uma coisa que, aquelas ditados, opinião pública, que você nem parou para pensar, né? Ontem a minha prima, a gente falou, tipo, a gente estava no aniversário, ela falou, amanhã é dia de branco. Tipo, é uma coisa que às vezes você fala, mas na hora que eu ouvi, aquilo me veio assim, né? Eu já falei muito isso, mas assim, me veio um tipo, nossa, como a gente julga falar esse... Eu acho horroroso isso. Eu escutava muito quando eu era pequena. Meus tios falavam isso, eu acho um horror. Eu nunca tinha, tipo, sabe, na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, que coisa horrível. Mas eu nunca tinha parado para pensar. E quantas coisas desse estilo a gente não repete no automático, não faz no automático, né? Caneta é só um exemplo de tantas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Sim. Criado mudo. Vocês viram a origem do criado mudo? Não! Olha, deve ser horrível. Vou pôr vocês no mudo para não dar interferência, se vocês ouvirem. Eu recebi um vídeo sobre isso. O criado mudo, a origem disso, que na época da escravidão, aqui, houve um costume de colocar um negro, um criado, que ficava imóvel, parado do lado da cama, para segurar, ficava ali para segurar coisas que o patrão quisesse colocar, para dar um copo d'água, para pegar alguma coisa do chão e dar para ele e tal. E o pessoal se incomodava se eles ficassem falando ou qualquer coisa assim. Então tinha que ser o criado mudo. Ele tinha que ficar imóvel e mudo o tempo todo. E a gente pega e chama o móvel de criado mudo. Não. Vamos chamar de mesa de canto, mesa de quarto, separador de quarto, qualquer coisa assim, sabe? A gente não tem essa consciência, né? Várias coisas, né? Tem vários termos que a gente usa assim e que vem desde, sabe, não lembro agora, mas eu estudei uma vez um curso de antropologia, né? Lá na Unifesp, no mestrado, antropologia da saúde ou da ciência, eu não lembro o que era. E aí tem terminologias que a gente usa hoje que vem da Grécia Antiga, de quando eles se sentiam vigiados pelos deuses. E a gente fala assim, solta. Muita coisa. Muita coisa. Não, é isso mesmo, é ampliar. Gente, que horror, eu nunca tinha percebido no criado mudo, mas realmente, só de você falar a palavra, prestando atenção, você já fala que de alguma coisa boa não é. Verdade. Ô, Luiz, se você tiver um texto sobre isso, essas referências aí dos deuses, dos humores e tudo da Grécia, você manda, por favor? Sim, vou olhar. Isso me interessa muito. Não lembro se eu ainda tenho guardado aqui a apostila da disciplina. Eu vou olhar. Muito bom. Ô, Luiz, só para saber, a semana que vem é a última? É a última desse curso. Maravilha. Sugestão, dá uma lida na dimensão 8 do Anapanasati. E se der tempo, o texto final aqui do Tétrade 2, do segundo Tétrade, reunindo tudo, e aí ele tem outro que chama aqui Mais Dificuldades Comuns. Ele dá uma amarrada geral em tudo que foi feito no segundo Tétrade. Bom? Tá ok. Maravilha. Pode investigar mindfulness, o sétimo fator do despertar. Investigar qual? Mindfulness, consciência plena. Só o que nós estamos falando até agora. Tá. Como que à luz de todos esses outros fatores do despertar, o que isso tem a ver com mindfulness? Tá bom? Boa. Maravilha. Tô adorando esse entremente, gente. Como ficar sem? Para o ano que vem eu estou armando uma história, mas eu mando para vocês, mas minha vontade, eu vou fazer um grupo de WhatsApp dos instrutores formados pela Assertiva, né?
com essa ideia de a gente ter um espaço para trocas no próprio grupo e ter pelo menos um encontro quinzenal, se não semanal, para trocas. A gente pode investigar temas, a gente pode estudar alguma coisa, a gente pode trocar a respeito da experiência pessoal de cada um dos cursos. Tem um espaço assim, sabe? Para a gente ir estudando junto. Um pouco parecido com o que a gente faz aqui, praticando também, né? Mas que pode ter mais até flexível. Pode ter um... Mas é você que vai conduzir. Eu vou conduzir. Se não tiver uma pessoa conduzindo, vira um fórum, né? E aí não... Que também é importante ter um fórum, mas aí vira outra coisa, né? Sim. Mas eu super top, super top. E essa flexibilidade, né? Um dia pode ser que seja mais estilo fórum, aí a gente pode ficar 1 ou 2 meses investigando algum tema, aí indo junto. Essa é uma ideia. E aí Acho muito bacana. Gostaria de alguma forma continuar te vendo, Luiz, uma vez por semana. Me avisa o que você está oferecendo mesmo, tá? Tá bom. É para os instrutores formados pela Assertiva, mas é claro que eu vou abrir para outros instrutores que queiram participar também, porque a gente vai estar afim de participar. Importante. E aí, claro, o Increment 2, tem outras coisas aí que vamos ver como é que flui. Sim. Tá bom? Muito bom. Já temos essa semana. Gente, eu acho que deu um pau aqui, vocês não estão me vendo, mas obrigada, tá? Um beijo grande para vocês, uma ótima semana. Obrigada, Luiz. Obrigada, Luísa. Obrigado. Vamos só compartilhar, então. Se vocês saírem... Vamos. Então, vamos. Só lembrar de compartilhar, só lembrar de desejar que esse encontro, que tudo que a gente aprendeu aqui, seja em benefício de todos os seres. Todos encontrem equanimidade. E com isso, cura. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito legal. Muito esclarecedor. Valeu. Ótima semana. Ótima semana. Um beijo no Luca. Obrigada. Tchau, tchau.